Olá, sou Rafael Ramos, sou estudante de medicina da AFIA Faculdade de Ciências Médicas e esse trabalho ele foi realizado em conjunto com Vitória Queiroga, estudante de medicina, juntamente com Alisson Neri, doutoranda em pediatria, e as professoras doutoras Rita Hoffmann e Juliana Mendes, da mesma instituição. Eu estarei apresentando o nosso estudo intitulado Análise do perfil epidemiológico de acidentes ofídicos em Pernambuco, de 2014 a 2023. É importante ressaltar que os acidentes ofídicos são uma importante questão de saúde pública, especialmente em regiões tropicais como Pernambuco. Esses acidentes eles resultam da inoculação de peçonha por serpentes, o que causam complicações locais como a necrose e efeitos sistêmicos como coagulopatias. A gravidade desses acidentes depende de fatores como o tipo de serpente, o manejo assistencial e o tempo de resposta de atendimento. Esses aspectos eles tornam a coleta e análise dos dados epidemiológicos indispensáveis para direcionar políticas públicas e estratégias de saúde voltadas para a prevenção e o tratamento. Como ressaltado anteriormente, os acidentes ofídicos são um problema de saúde pública em regiões tropicais, sendo as populações rurais e vulneráveis as mais afetadas. Por isso, a necessidade de compreender os padrões epidemiológicos e análise desses dados para que tenha políticas públicas e estratégias preventivas. O objetivo desse estudo foi realizar uma análise epidemiológica dos dados que compõem esses acidentes. Além disso, identificar os padrões sociodemográficos regionais e as espécies envolvidas. No Brasil, 4 gêneros de serpentes são responsáveis pelos acidentes ofídicos. O Bótropes é responsável por 70% dos casos e ele vai apresentar efeitos sistêmicos e locais. O Crótalos e o Micrurus vão apresentar peçonha neurotóxica e miotóxica e o Láxis vai ter efeitos como coagulopatias. Além disso, é importante ressaltar que o Sinan é quem desempenha um papel fundamental no monitoramento desses acidentes, pois ele vai reunir dados que possibilitam análises como esta. A respeito da metodologia, realizamos um estudo quantitativo descritivo utilizando os dados do Sinan acessados pela plataforma Tabnet DataSource. O período de análise foi 2014 a 2023 e foram analisadas variáveis como ano do acidente, gêneros de serpentes, regiões geográficas, local da picada, faixa etária, sexo e a cor ou etnia das vítimas. Para evitar distorções nos resultados, excluímos os registros classificados como branco ou ignorado. Os dados foram organizados e analisados no Microsoft Excel com cálculos de porcentagem e taxas de incidência. Além disso, utilizamos estimativas populacionais do IBGE e do DataSource para compreender a magnitude dos acidentes. Durante o período de 10 anos analisados, foram registrados 4.705 acidentes ofídicos em Pernambuco. Observou-se um crescimento no número de casos ao longo do tempo, com um pico em 2021, quando 628 casos foram registrados, representando 13,35% do total. A respeito da distribuição dos casos por gêneros, podemos observar que Bótropes apresenta a maior prevalência, com 64,89%, já Micruro e Láquesis apresentam a menor prevalência. A respeito da prevalência especificamente da Bótropes, pode-se ser associada à sua capacidade adaptativa tanto a ambientes rurais quanto a ambientes urbanos. Analisando a taxa de incidência, o menor valor observado foi em 2014, com 2,71 casos por 100 mil habitantes, enquanto o pico ocorreu em 2021 com 6,49. O aumento progressivo é um reflexo de efeitos de desflorestamento e intensificação de atividades agrícolas e urbanização. Ao observar a distribuição regional, percebe-se que o Sertão concentrou 33,35% dos casos, seguido pelo Vale do São Francisco, com 28,80%. Essas regiões elas são caracterizadas pela presença de vegetação de caatinga e maior proximidade com ambientes naturais de serpentes. Além disso, atividades agrícolas intensas aumentam o risco desses acidentes. A respeito do local de picada, a maioria dos acidentes ocorreu nos membros inferiores, com destaque para os pés e pernas, representando 69,47% dos casos. Já os membros superiores, como mãos e dedos, correspondem a 26,01%. E esse padrão ele é explicado pelo tipo de exposição frequente ao nível do solo, durante atividades agrícolas e durante o manejo da vegetação.
A respeito do sexo da vítima, observa-se que 3.614 casos são registrados referentes a homens, enquanto 1.090 casos registrados são referentes a mulheres. Já a respeito de idade, a faixa etária entre 20 a 39 anos apresenta uma prevalência com 1.497 casos. Ao analisarmos sexo e idade, observa-se que os homens foram as principais vítimas, representando 76,83% dos casos, e a faixa etária mais prevalente foi de 20 a 39 anos, seguida de 40 a 59 anos. Isso se deve a uma maior exposição a atividades de risco, como trabalhos ao ar livre, a exemplo de agricultura e construção. Quando observamos dados a respeito de etnia, 82,53% das vítimas eram de cor parda. Isso reflete tanto a composição demográfica de Pernambuco quanto as desigualdades sociais que expõem essa população a maiores riscos de acidentes ofídicos. Concluímos que os acidentes ofídicos são mais prevalentes entre homens jovens de cor parda, residentes em áreas rurais, devido a fatores ocupacionais e socioeconômicos. O gênero Botrops foi o mais incidente, refletindo sua ampla distribuição geográfica. Esses dados reforçam a necessidade de campanhas educativas, incentivo ao uso de equipamentos de proteção individual e a melhoria no acesso à saúde nas regiões mais vulneráveis. Aqui podemos observar a primeira página de referências utilizadas nesta apresentação. Aqui podemos observar a segunda página de referências utilizadas nesta apresentação. Por fim, eu gostaria de agradecer à AFIA Faculdade de Ciências Médicas de Jaboatão pelo suporte acadêmico e incentivo à pesquisa, a dedicada equipe do Grupo de Pesquisa PTX, cuja elaboração foi essencial para a realização desse estudo, a orientadora Juliana Mendes, por sua orientação valiosa durante todo o processo, e ao Instituto Internacional Despertando Vocações e ao COINTER pela oportunidade de compartilhar o nosso trabalho nesse evento. Muito obrigado!